Olá, viva, sejam bem-vindos a mais uma edição informativa local e regional aqui na antena da Rádio Loufães. Edição esta para 22 de junho de 2022. Um homem de 60 anos de idade ficou no dia de ontem ferido com gravidade num acidente com um trator agrícola em Fatounços, no concelho de Vozela. O alerta chegou aos bombeiros pouco depois das 12h30. Segundo fonte ligada aos bombeiros de Vozela, tratou-se de um capotamento de um trator. O homem estava a realizar tarefas agrícolas quando o trator caiu numa vala. O homem terá ficado entalado debaixo do trator, ficando encarcerado na zona do abdômen e tórax, e depois de assistido no local, a vítima foi encaminhada para o Hospital de Viseu. Nas operações de socorro estiveram envolvidos 14 operacionais dos Bombeiros de Vozela, INEM e Guarda Nacional Republicana, apoiados por 6 viaturas. 2 pessoas ficaram ontem feridas com gravidade após o despiste de um veículo ligeiro em Pera Velha, no concelho de Moimenta da Beira, disse a agência Lusa, fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Viseu. O veículo ligeiro despistou-se e embateu num poste. 2 feridos graves foram a consequência deste embate que ocorreu cerca das 6h30 da manhã. A estrada onde ocorreu o acidente não chegou a ser cortada. No local estiveram, segundo o CODOS de Viseu, 10 elementos dos Bombeiros de Moimenta da Beira, o Instituto Nacional de Emergência Médica e também elementos da Guarda Nacional Republicana. O Comando Territorial da Guarda Nacional Republicana de Viseu, através do Posto Territorial de Sinfãs, anunciou ontem que deteve no passado dia 18 de junho um homem de 24 anos e uma mulher de 27 por furto de veículo no concelho de Sinfãs. Segundo uma nota de imprensa, os detidos com antecedentes criminais por ilícitos da mesma natureza foram presentes a primeiro interrogatório no Tribunal Judicial de Viseu, onde lhes foi decretada a medida de coação de prisão preventiva. A detenção, refere o comunicado, ocorreu no âmbito de uma ação de fiscalização rodoviária em que os militares da GNR abordaram o condutor de um veículo que evidenciou um comportamento suspeito e algum nervosismo, bem como a ocupante. Após a solicitação dos documentos do veículo, constatou-se que estes não correspondiam às características do mesmo. Após várias diligências policiais, foi possível apurar-se que as matrículas pertenciam a outra viatura, acrescenta ainda o mesmo documento. A nota de imprensa explica que essas matrículas pertenciam a uma viatura furtada em Vizela, no distrito de Braga, e o veículo em questão tinha sido furtado em Marco de Canaveses, no distrito do Porto. No decorrer da ação foi efetuada uma revista de segurança aos suspeitos, culminando na apreensão de um cartão de crédito furtado no concelho de Rezende e ainda de 89 euros em numerário. O Comando Distrital da PSP de Viseu está a informar que no próximo dia 24, dia de São João, haverá cortes de trânsito na cidade de Viseu no período da manhã devido à edição número 370 das Cavalhadas de Vilmoinhos. Segundo um comunicado de imprensa da PSP, este corte irá ocorrer entre as 9 e as 13, de forma a garantir a segurança dos participantes e dos demais utentes da via nas ruas por onde passa o cortejo. Assim, a polícia cortará o trânsito na Rua Campo Trambelos, Avenida Cidade de Aveiro, Rua Almirante Afonso Cerqueira e também na Avenida Alberto Sampaio, Chafariz do Rocio, Avenida 25 de Abril, Avenida Infante Dom Henrique, Rua Alexandre Herculano e Avenida Carlos Gulbenkian, para além da Avenida António José de Almeida e Rua 21 de Agosto.
O Conselho de Sinfãs vai passar a ter 4 equipas de intervenção permanente, anunciou ontem a Câmara Municipal de Sinfãs, que assinou os protocolos para a criação de mais 2 equipas. Segundo um comunicado de imprensa, estas 2 equipas juntam-se a outras tantas que já estão em funcionamento e ficarão alocadas, uma aos bombeiros voluntários de Sinfãs e a outra aos bombeiros voluntários de Nespreira, também naquele concelho do distrito de Viseu. Após homologação dos protocolos pelo Ministro da Administração Interna, o Conselho ficará dotado com 4 equipas em regime de permanência, num total de 20 homens e mulheres, com a missão de assegurar serviços diversos, refere o documento. Entre as missões que estão destinadas está, entre outras, o combate aos incêndios, socorro à população local em caso de incêndios, inundações, desabamentos, alpargamentos e, em todos os acidentes ou catástrofes, socorro a náufragos e ainda socorro complementar. Os custos com estas equipas serão suportados em partes iguais pela Câmara de Sinfãs, refere no documento da autarquia, além do subsídio anual de 45 mil euros que dá a cada uma das corporações, e será também suportado pela Autoridade Nacional de Proteção Civil. O PSD de Coimbra vai apresentar ao 40º Congresso dos Sociais-Democratas, que se realiza no Porto entre 1 e 3 de julho, uma moção a propor que o partido continue a exigir uma ligação por autoestrada entre Coimbra e Viseu. Quando foram apresentadas pelo anterior governo do PS as obras de requalificação do IP3, no troço entre Coimbra e Viseu, foi dado a entender de forma errada e intencionalmente que este seria transformado numa autoestrada, a qual apresentaria como grande vantagem o facto de não vir a ser portajada, recorda a moção sectorial. Contudo, para os sociais-democratas do Distrito de Coimbra, este tipo de comunicação ardilosa do PS felizmente não conseguiu perdurar no tempo. A maior parte dos utentes desta via puderam constatar com a evolução da obra que, no troço mais crítico entre Penacova e Mortágua, as intervenções não passaram de meras obras de conservação, segundo o documento a que a agência lusa teve acesso. O texto, que foi aprovado por unanimidade numa reunião da Assembleia Distrital do PSD, realizada em Penacova na passada segunda-feira. Propõe-se que o PSD continue ativamente a pugnar pela execução da ligação entre Coimbra e Viseu por autoestrada, lê-se na moção, intitulada IP3, a autoestrada esquecida, cujo prazo de entrega para discussão pelo Congresso termina no próximo dia 27. Afirmando-se conscientes do contexto adverso dado a situação financeira do país e o quase inexistente financiamento comunitário para infraestruturas rodoviárias, os proponentes entendem que o PSD deve exigir ao Governo que dê cumprimento às conclusões do relatório do Grupo de Trabalho para as Infraestruturas de elevado valor acrescentado e decisões que levaram à inclusão da autoestrada Coimbra-Viseu no Plano Estratégico dos Transportes e Infraestruturas 2015-2020. O IP3 não oferece qualidade nem segurança para o tráfego de pesados e ligeiros, salientou à lusa o presidente da Comissão Política Distrital de Coimbra do PSD, Paulo Leitão. Para o também vereador da Câmara Municipal de Coimbra, com algumas obras de cosmética, o governo do PS quer fazer passar, melhor dizendo, para as calendas aquilo que é uma necessidade real. De todos os itinerários principais, IP, com elevado volume de tráfego, o IP3 será certamente o único que não foi integralmente substituído por uma autoestrada e ainda por cima e inexplicavelmente na secção já referida e com um tráfego mais intenso e condições de circulação mais críticas, de acordo com a moção.
Em 2015, quando Portugal se encontrava sob intervenção externa, o governo liderado por Pedro Passos Coelho lançou o concurso para o estudo prévio da construção da referida ligação em tipologia de autoestrada, então designada por Via dos Duques. A Escola de Dança Lugar Presente de Viseu tem abertas até 15 de julho candidaturas para a terceira edição do Festival Lugar Futuro, que visa promover os jovens criadores e intérpretes de dança. Este festival, que irá decorrer de 18 a 20 de novembro, pretende ser uma plataforma para a estreia de novas obras de coreógrafos nacionais e estrangeiros, bem como para a posição de primeiras obras de estudantes de dança ou de coreógrafos emergentes. O programa de um fim de semana, com a direção artística de Leonor Keil, será composto pela apresentação dos espetáculos masterclass e conferências, numa perspectiva de intercâmbio de experiências entre os criadores e intérpretes, participantes a que se juntam também as escolas de dança, alunos e professores, numa partilha efetiva com o público de Viseu. A Caminhada Saúde em Dia volta a realizar-se no próximo domingo em Tondela, com o objetivo de proporcionar momentos de convívio, promover a prática do exercício físico e alertar para a sua importância na promoção da saúde dos cidadãos. Segundo a Câmara de Tondela, esta caminhada vai envolver todos os participantes dos projetos locais Saúde em Dia e todos os cidadãos que se queiram associar a esta jornada de sensibilização para hábitos de vida saudáveis. A concentração está marcada para o Parque Urbano de Tondela, onde serão realizados testes de saúde pelas enfermeiras das unidades de saúde do concelho. Os participantes terão à sua disposição 3 percursos com níveis de dificuldade diferentes. O município de Mangualde acolhe no próximo dia 1 de julho o Espetáculo Alto, um projeto teatral de participação comunitária que tem a Associação Contracanto como capacitadora. O elenco é composto por uma equipa artística residente e por elementos da comunidade dos 4 municípios que integram a rede cultural Alto Mondego. Nelas, Mangualde, Fornos de Algodres e Gouveia, explicou naquela autarquia do distrito de Viseu. A direção artística é da responsabilidade da Associação Contracanto e os promotores são os 4 municípios. O relevado sintético do campo de futebol de 11 do Centro de Formação de Futebol de Santo André, em Mangualde, foi inaugurado num investimento tripartido de 250 mil euros, anunciou a autarquia de Mangualde. O investimento foi dividido entre a Câmara, o Instituto Português do Desporto e Juventude e ainda pelo Centro de Formação de Futebol de Santo André. Este investimento corresponde a uma melhoria significativa das condições para a prática desportiva num concelho que revela vontade e dinâmica pela quantidade de atletas inscritos, considerou o presidente da autarquia, Marco Almeida. A Câmara de Sátão e o Grupo Desportivo de São Miguel de Vila Boa, com o apoio da Federação de Triatlo de Portugal, organizam o primeiro Triatlo Jovem de Sátão 2022, a contar para o Campeonato Litoral e Interior Norte Jovem, anunciou ontem aquela autarquia. Segundo um comunicado de imprensa, a prova irá acontecer no próximo dia 17 de julho, a partir das 9 horas, na Praia Fluvial do Trabulo, e os interessados devem inscrever-se em www.federacão-triatlo.pt. A Câmara Municipal de Sátão, no distrito de Viseu, refere ainda que as inscrições para a prova aberta podem ser feitas para individual e estafetas, mas só com 18 ou mais anos de idade, e no dia, informa a autarquia, estará presente Jorge Duarte, natural do concelho e atleta medalhado. O triatlo é uma modalidade esportiva em que os atletas têm de realizar um segmento de natação, seguido de ciclismo, e terminam com um percurso de corrida sem paragem do cronómetro, lembra ainda o município.
O médio defensivo Christophe é o quarto reforço do Académico de Viseu para a época 2022-2023 na segunda Liga Portuguesa de Futebol, confirmou ontem a SAD do Clube Beirão. Christophe é reforço do Académico de Viseu, o médio de 27 anos, assina contrato válido até junho de 2024, pode ler-se no mesmo comunicado. Natural do Burundi, o médio está em Portugal desde 2016-2017 e antes do Leixões, que representou em 60 jogos oficiais nas duas últimas temporadas, passou ainda pelo União da Madeira, Amora e Varzim. O novo treinador do Tondela, José Marreco, disse ontem que o atual plantel tem jogadores para fazerem um bom futebol e o objetivo desta época, no regresso à segunda Liga, é colocar o clube no caminho certo. Venho ajudar o clube neste momento decisivo da sua história. Daí um ano muito duro, ninguém tinha saudades da segunda Liga, mas toda a gente a conhece e sabe o que é necessário, portanto temos de reorganizar e juntar novamente toda a gente, afirma ao clube. Em entrevista aos meios internos de comunicação do Tondela, José Marreco assume que o objetivo é claro, ganhar jogo a jogo para que seja possível voltar a pôr o Tondela no caminho certo. O ADN da equipa tem de ser a ambição, a vontade, o espírito guerreiro em cada jogo e depois vamos acrescentar o resto, a organização e a forma de jogar que quero e temos jogadores para jogar um bom futebol e acredito que vamos encontrar a melhor forma de o fazer, admitiu. O novo treinador está no clube pela terceira vez, 2 vezes como jogador, sendo que na segunda foi na época em que subiu à Primeira Liga em 2014-2015 e agora como líder da equipa técnica, onde disse esperar voltar a ser feliz como nas vezes anteriores. E esta era a última notícia que tínhamos para si no bloco informativo desta quarta-feira. Tenha a continuação de um excelente dia e de uma boa audição.